Você acaba de embarcar em uma viagem extraordinária pelas construções mais incríveis já feitas pelo ser humano. Este é o vídeo de número 2. No card acima, vou deixar a playlist completa destas obras fascinantes. Assista o vídeo até o final. E se gostar, deixa seu like, se inscreva em nosso canal e comente o que achou do vídeo. Isso significa muito para nós. Fique à vontade para comentar sugestões de locais para os próximos vídeos. Torres Petronas, Malásia. Petronas Twin Towers, ou Torres Petronas, são 2 arranha-céus edificados na cidade de Kuala Lumpur, Malásia. As Petronas Twin Towers são edifícios gêmeos com 88 andares e 452 metros de altura. Inauguradas em 1998, elas já foram o edifício mais alto do mundo e hoje são as maiores torres gêmeas do mundo. Planejadas por um arquiteto argentino, as torres têm um design influenciado pelo islamismo. Esse formato representa os pilares da religião. O edifício se tornou um dos maiores símbolos da Malásia e é uma das principais atrações de Kuala Lumpur. As torres estão ligadas por uma passarela dupla entre os andares 41 e 42, que formam um portal. A passarela é o ponto mais alto acessível a visitantes, também uma via alternativa de fuga em caso de incêndio de uma das torres. Viaduto de Landwasser, Suíça. O viaduto de Landwasser, que tira o seu nome do ribeiro que atravessa, é um viaduto ferroviário no Cantão dos Grisões, na Suíça. Localizado entre os municípios de Schmitten e Filisur, o viaduto foi construído entre os anos de 1901 e 1902. Para a época, essa construção foi um grande feito arquitetônico. Com 65 metros de altura e 136 metros de comprimento, é uma imponente construção onde circula por dia cerca de 60 trens. Existem também um tour que percorre de Filisur e Davosplatz. Durante o tour, os visitantes aprendem a história da impressionante construção do famoso viaduto Landwasser. Ao final, na estação ferroviária de Filisur, é servido um almoço típico do Cantão de Grisões. Canal de Suez, Egito. O Canal de Suez foi inaugurado em 1869 e é a principal rota comercial marítima do mundo. Ele está localizado no Egito, em uma região chamada de Península do Sinai, entre a África e a Ásia, e muito próximo da costa europeia. A interligação entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo promoveu a maior agilidade e o menor custos das transações comerciais, assim como desenvolveu a economia da região. Antes, as embarcações teriam que contornar toda a África. Quando construído, o canal tinha 164 quilômetros de comprimento e 8 metros de profundidade. Depois de vários alargamentos, agora ele tem 193 quilômetros de comprimento, 24 metros de profundidade e 205 metros de largura. O Grande Colisor de Hadrons, Suíça, também conhecido como LHC, é o maior acelerador de partículas e mais poderoso do mundo. Localizado perto da cidade de Genebra, Suíça, possui uma forma circular em um diâmetro de 27 quilômetros, situado em um túnel subterrâneo a uma profundidade que varia entre 50 e 175 metros. Se trata de um gigantesco instrumento científico que permite os pesquisadores acelerar partículas subatômicas, como prótons a velocidades próximas à da luz, e fazê-las colidir entre si. Cristo Redentor. Brasil, mais um que está na lista das 7 maravilhas do mundo moderno. O Cristo Redentor foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1931, localizado no Rio de Janeiro e instalado acima do Monte do Corcovado. A estátua começou a ser idealizada em meados do século XIX, quando o padre francês Pierre-Marie Bosse exercia suas atividades em uma igreja com vista para o Monte Corcovado. A ideia de erguer um monumento religioso foi resgatada em 1888 pela princesa Isabel. O monumento foi construído no Brasil, exceto a cabeça e as mãos, que foram moldadas em Paris, na França. O corpo de Cristo foi feito de pedra-sabão, que foi cortada em milhares de triângulos. Eles foram colados à mão sobre um tecido e depois aplicados na estátua por pastilheiros.
O Cristo Redentor encontra-se de braços abertos, formando uma cruz, e tem 38 metros de altura, o que equivale a um edifício de 13 andares. Desse total, 30 metros são do monumento e 8 do pedestal. Eu te pago R$20 no Pix agora se você não conseguir fazer sua primeira venda em 24 horas. E ainda devolvo o seu dinheiro se você não tiver resultados. Toque aqui em Saiba Mais e faça sua primeira venda em 24 horas. Ópera de Sydney, Austrália. A Casa da Ópera de Sydney, também conhecida como Teatro de Sydney, é um dos edifícios de espetáculo mais marcantes em nível mundial e um dos símbolos da Austrália, localizada na cidade de Sydney. A construção, projetada por Bjorn Utzon, começou em 1959 e está localizada sobre a Baía de Sydney. A construção é realmente impressionante e cheia de detalhes que podem ser observados durante a sua visita. Com um design super moderno, a Opera House é formada por uma série de conchas de concreto que foram pré-moldadas. E o mais incrível, essas conchas possuem mais de 1 milhão de azulejos e é suportado em 588 pilares de concretos afundados até 25 metros do nível do mar. A Ópera de Sydney tem cerca de 1000 divisões, incluindo 5 teatros, 5 estúdios de ensaio, 2 auditórios, 4 restaurantes, 6 bares e numerosas lojas de recordações. Coliseu de Roma, Itália. Também conhecido como Anfiteatro Flaviano. É um anfiteatro oval localizado no centro da cidade de Roma, capital da Itália. Construído com tijolos revestidos de argamassa e areia e originalmente cobertos com travertino, é o maior anfiteatro já construído e está situado a leste do Fórum Romano. A construção começou em 72 d.C. e foi concluída em 80 d.C. O Coliseu poderia abrigar, estima-se, entre 50 mil e 80 mil espectadores, com uma audiência média de cerca de 65 mil pessoas. O edifício era usado para combates de gladiadores e espetáculos públicos, tais como simulações de batalhas marítimas. Em 2007, o monumento foi eleito informalmente como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Embora parcialmente arruinado por causa de danos causados por terremotos e saques, o Coliseu é ainda um símbolo da Roma Imperial. É uma das atrações turísticas mais populares da capital italiana. Baalbek, Líbano. Baalbek é uma cidade histórica do Líbano. Localizada no Vale do Bekaa, foi uma das cidades mais importantes dessa colônia romana na Fenícia. Foi uma cidade muito rica e próspera nos primeiros séculos da era cristã. Os romanos construíram Baalbek para honrar a Júpiter, a Baal e a Baco, e para impressionar as nações do Oriente com o poder e a grandeza de Roma. A cidade foi visitada pelos principais governantes da época e por pessoas importantes que vinham de todas as partes. A base do templo possui pedras entre 900 e 1.400 toneladas alinhadas, perfeitamente encaixadas e apoiadas entre 5 e 10 metros de altura, sobre outras pedras menores. Seu formato e tamanho das pedras também é comparado com o Templo de Jerusalém. Atualmente, Baalbek é uma cidade repleta de ruínas do Império Romano e muito apreciada pelos turistas. Está localizada em território libanês, em área predominante de cultura islâmica. A cidade é considerada pela Unesco como um patrimônio mundial. Grutas de Ellora, Índia. Ellora é um sítio arqueológico da Índia, chamado localmente de Veru, afamado por suas 34 cavernas artificiais escavadas ao longo de 2 quilômetros nas montanhas Sharanandri, para a criação de templos e mosteiros. O sítio está localizado a cerca de 30 quilômetros da cidade de Aurangabad, no estado de Maharashtra. O grupo de templos foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1983 e representa a epítome deste estilo de arquitetura na Índia. A construção ocorreu entre os séculos Sindhu e XIII. As cavernas de Ellora foram construídas de 600 a 1000 depois de Cristo. Acredita-se que uma parte das cavernas foram construídas durante o governo da dinastia Rashtrakuta e outra durante a dinastia Yadav. Dubrovnik, Croácia. Dubrovnik é uma cidade no sul da Croácia, na costa do Mar Adriático. É conhecida por sua cidade antiga, cercada por enormes muros de pedra erguidos no século XVI. Seus prédios bem conservados abrangem desde a igreja barroca St. Blaise até o Palácio Sponza, da Renascença,
e o gótico Palácio de Hector, agora um museu de história. A cidade de Dubrovnik, também conhecida como a Pérola do Adriático, é um dos destinos turísticos mais famosos da região do Adriático. Hoje em dia, Dubrovnik é popular devido à sua beleza e sua herança cultural. Mas, durante a história, a cidade foi um importante porto e centro comercial no Mediterrâneo. Aqueduto de Pontcysyllte, Reino Unido. O Aqueduto de Pontcysyllte está situado no nordeste do país de Gales, é uma ponte aquífera com 18 quilômetros de extensão. É um feito da engenharia civil da Revolução Industrial, concluída em 1805, e é o mais alto e mais comprido aqueduto da Grã-Bretanha, além de ser um patrimônio da humanidade. Cobrindo uma difícil configuração geográfica, a construção do canal exigiu soluções substanciais e arrojadas de engenharia civil, especialmente porque foi construído sem o uso de eclusas. O aqueduto é uma obra-prima pioneira da engenharia e da arquitetura monumental em metal, concebida pelo célebre engenheiro civil Thomas Telford. É também reconhecido como um conjunto inovador que inspirou muitos projetos em todo o mundo. Estamos gratos por você embarcar conosco nessa jornada empolgante. Se quiser mais conteúdo como este, deixe seu like para indicar que deseja uma continuação. Até breve e obrigado pela companhia.